RFI Convida. Patrícia Moribe. RF Convida, estamos aqui com Marcelo Leles, ilustrador, quadrinista e escritor de livros infanto-juvenis. Marcelo Leles, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite. Marcelo, você está lançando Reparações, pela editora francesa Le Revers. Do que se trata Reparação? Reparação é uma história de uma menina que tem uma caixinha de música em forma de coração. E ela dorme todo dia ouvindo essa música e um dia essa caixa quebra e ela não para de chorar, porque ela só consegue dormir ouvindo essa musiquinha. E essa musiquinha tem uma história porque foi presente do avô dela, essa caixinha de música. E aí eu começo a contar a história do avô, da onde que ele veio, né? E aí tem um percurso na história brasileira, histórico mesmo, as três grandes secas que aconteceram no Ceará, que foi 1877, 1915 e 32. Inclusive a Raquel de Queiroz contou isso no livro 15, né? Que é sobre os campos de confinamento que aconteceram naquela época, em que os flagelados chegavam à Fortaleza e o governo construiu campos de confinamento para essas pessoas ficarem nesses campos, onde que morriam de doença, de fome. Mas eles não queriam que as pessoas ficassem nas ruas de Fortaleza, que era uma cidade que estava sendo revigorada, que era muito bela na época. Então, esse avô veio dali, né? Então, eu faço essa trajetória toda quando eles migraram para o Sudeste, né? Uma família, né? Que são os descendentes desse avô dela. Teve um trabalho de pesquisa aí também, então. Teve um trabalho de pesquisa, eu acho que um resgate histórico importante, porque foi uma época muito triste que aconteceu, mas ao mesmo tempo foi muito rica, porque muita gente que saiu desses campos conseguiu sobreviver à seca, que foi para o sudeste do Brasil, trouxe uma cultura diferente, que formou famílias, me formou inclusive, eu acho, que tem muitos descendentes que podem ter vindo dali, né? E todo esse povo de Minas Gerais, assim, a parte principalmente do norte de Minas, provavelmente tem muitas pessoas que vieram dali. Isso é muito importante, porque trouxeram uma cultura, trouxeram essa questão que o Brasil é tão profícuo nisso, né? Nessa cultura, essa distribuição de cultura mesmo. E é um livro muito bonito. Ele é todo feito em aquarela. E você trabalha muito ou exclusivamente com aquarelas? Eu trabalho basicamente com aquarela. Eu faço também um trabalho digital um pouco... as pessoas confundem muito, às vezes, quando eu faço digital, porque o meu olhar ele é um de aquarelista. Então, o último livro que eu fiz, eu não sei esse, foi o chamado Enfui, também pela mesma editora. Eu fiz em digital, mas as pessoas não acreditam que é digital. Mas eu explico, é porque é como se eu tivesse com o godê ao lado e os pincéis. E eu uso o digital, simplesmente o meu olho só aceita pintar de um jeito que eu pinto de aquarela. Não é imitação, porque não existe imitação de aquarela. Aquarela é uma técnica que usa água, né? E ela é muito específica, você não pode errar, etc. Tem toda aquela história. Então, eu faço essas duas técnicas, mas é claro que eu gosto mais da aquarela, porque torna-se um original. A aquarela é uma técnica que parece com a vida da gente, que a gente começa a fazer e essas misturas de tinta é como a nossa vida, e a gente mistura com outras pessoas, né? A gente erra o tempo todo e tenta consertar o tempo todo, acho que é por aí. É mágico. É super mágico, eu acho. E me fala um pouco sobre a sua carreira, como é que você começou o desenho, a pintura, sempre fez parte da sua vida? Não. Eu comecei a trabalhar no interior de Minas e os jornais que eu trabalhava não tinha cor, era um jornal mais rudimentar, né? Que usava uma técnica de impressão que não era offset, por exemplo, e que só tinha trabalhos em preto e branco. E quando aos 24 anos, eu saí do interior e fui para Belo Horizonte para trabalhar no principal jornal de Minas, de Belo Horizonte, e tinha cor, e eu nunca tinha trabalhado com cor. E aí que eu fui me adaptando, né? Fui estudando, assim, no dia a dia, na prática mesmo, uma resolução do meu trabalho para cor. Isso foi um crescente, né? Porque fui descobrindo os materiais que eu poderia usar para facilitar meu trabalho. Aí que eu bati na aquarela, depois de um tempo, e aí foi legal, porque aí eu descobri a técnica que eu poderia usar para fazer um trabalho rápido e que me agradava aos olhos. E você tem vários... é o seu segundo álbum na França, mas também você já ilustrou vários outros aqui na França, trabalhou com
com a editora Casterman, que é uma referência em quadrinhos aqui. Como é que surgiu essa ligação com a França? O primeiro trabalho que eu fiz foi um trabalho chamado Les Derniers Cartouches, né? Últimas balas, assim, que é para a própria Casterman, que foi em 2005, 2009 mais ou menos, foi com um parceiro meu aqui da França chamado Antoine Zanin, que é um roteirista. Ele me convidou através da internet, ele não me conhecia, e a gente fez esse primeiro livro. Depois a gente fez Gueule Noir, que é para Casterman também, que é um trabalho muito, muito bacana também, sobre os mineiros do norte da França, né, na região de Lille. E depois a gente fez Popeye, Um Homem ao Mar, né, que é um livro de 2019, e foi o último que eu fiz com ele. Aí depois dessa parceria com ele, eu escrever meus próprios livros. Aí escrevi o Enfui, que é um livro mudo, que saiu também pela mesma editora, em 2022. E agora eu trago o Réparation, que também eu mesmo escrevi, né, e que estou lançando agora. E qual o próximo projeto? Eu não... Eu vou esgotar um pouco primeiro esse lançamento, né? Eu acho que vai ser um pouco mais longo. Eu prefiro fazer umas pesquisas antes para começar a falar para as pessoas sobre isso, né? Que é uma gestação mesmo, né? Tem vários assuntos que você quer tratar, mas você tem que escolher alguns, né? Para isso ficar mais robusto, né? E como é que você compara, você que está lançando livros aqui na França, como é que você vê o Brasil? O Brasil tem mercado ou ainda seria um luxo esse tipo de álbum que se tem aqui na França? O problema do Brasil é porque não é um mercado tão aquecido como o francês. O francês já é um mercado mais profissional, existe uma crítica muito maior que fala sobre os livros. No Brasil existe isso, mas claro que o mercado é menor, então ele tem uma repercussão menor o trabalho. Sobre a questão, por exemplo, da impressão do livro, essa editora faz uns livros belíssimos, né, e provavelmente muito caros. Então, para a realidade brasileira, eu acho que fica um pouco difícil, né, para as pessoas adquirirem um livro com esse luxo todo, né. Valoriza o artista, né, aqui na França, né, essa questão do livro ser bem feito, bem impresso, né, principalmente para aquarela, isso realmente é um atrativo a mais para o artista. O Brasil ainda vai demorar um pouco a absorver tudo isso, né, para que tenha um mercado mais aquecido como no francês. A diferença, eu acho que é basicamente esta. Obrigada, Marcelo Leles, ilustrador, quadrinista e escritor de livros infanto-juvenis, que conversou aqui com a gente sobre o seu mais novo lançamento aqui na França, Réparation. Obrigada. Muito obrigado a você pelo convite. Um abraço.